Bom dia. Nas novidades vamos destacar o ciclismo. Uma delegação da Federação Cabo-Verdiana da modalidade está a participar num seminário no Egito. Futebol arranca hoje a 5ª jornada do Campeonato Regional de Santiago Sul com clássico. Iremos lançar um olhar sobre o Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez, que entra hoje no 5º dia. Ainda jogos militares e o Brasileirão com Palmeira a sagrar-se bicampeão brasileiro. Uma delegação da Federação Cabo-Verdiana de Ciclismo está no Egito a participar num seminário organizado pela União de Ciclistas, União Internacional de Ciclistas, UCI. Segundo o presidente da Federação, Marques Mendes, o objetivo da entidade é ter sempre técnicos mais bem capacitados e isso passa por participar nestes eventos internacionais da UCI. Nossos técnicos, nossas pessoas que engajam anualmente para dar força na realização de campeonatos nacionais. Então, não creio que esteja capacitado para organizar uma prova a nível de exigência do UCI. Por isso, esse será para basicamente uma semana para ter boas práticas de realização de prova UCI, para que as componentes e técnico e componente logístico na realização de prova. Não sabe, pode ser, mas não sabe dificuldades que também encontra, não tem todo desafio a nível de a nível de financiamento. Às vezes, o sonho não é grande, mas por um de recursos que tem, muita gente mais limitado. Mas não creio, não tem recursos competentes, capazes e bem esclarecidos, e para não correr atrás de recursos financeiros para não conseguir realizar como for uma prova que também estou orgulhado de que qualquer alguém que não existe, mesmo participação, por exemplo, de atletas internacionais. E durante as reuniões, garante o presidente da Federação, ele vai insistir com a organização internacional no sentido de dar uma atenção especial aos pequenos países insulares, como é o caso de Cabo Verde. Não teve na última Assembleia Geral, já falava que ocorre a margem do Campeonato do Mundo de Ciclismo na Escócia em ano, no mês de agosto. A intervenção da Federação Cabo-Verdiana de Ciclismo naquela Assembleia Geral foi no sentido de apelo ao CI para estar atento a federações pequenas, tipo Cabo Verde, que pertence a ilhas, um futuro que prática de ciclismo é caro. Para nós não temos 10 ilhas e 9 habitadas, a atividade que tu pode fazer, imagina se não fosse um continente, né? Fazer uma atividade igual ali na ilha de Santiago, vou pôr para um carro, vai fazer na São Vicente com custos praticamente controlados. Mas, dado a nossa disponibilidade territorial, não tem que ir para barco, sistemas às vezes de ligação podem ter alguma dificuldade, quer aérea, quer marítimo, e então tudo que as coisas estão cá para sacar. Não chama atenção para você ir para ser atento a isso, assim como não chama atenção também para custos e materiais de fazer ciclismo. A Federação tem estado a preparar a sua estrutura para que no futuro possa trazer atletas internacionais para competir em provas aqui em Cabo Verde, diz Marques Mendes. Ainda a Federação tem estado também com alguma timidez em termos de ter convido atletas internacionais. Se não está fazendo mais para não preparar a casa, para não ter os atletas por nível, para que não fosse boa figura a presença de atletas internacionais. E nesse caso, ele que não manda técnicos para preparar a organização. E nesses âmbitos também que não tem estado também, ano passado, não manda atletas para formação ou para estágio na Gana. E esse ano tem CDP, projeto, né, de manda atletas para o estágio na Portugal. Sabemos sempre com a nova negociação com meus amigos na Portugal, mas também não tem ainda contatos para nós assim, por conhecer ou no Brasil ou em qualquer outro país a nível de África, porque federações amigas para não mandar pessoal para estágio, para não conseguir elevar a qualidade técnica de nós atletas. A nível interno, avança ainda Marques Mendes. A Federação tem estado a preparar as atividades para a nova temporada e a grande novidade poderá ser a descentralização do Campeonato Nacional. Mas nesse momento não se prepara porque a época esportiva acaba de começar para o ciclismo também, então não está basicamente não organiza aqueles instrumentos de gestão, planos de atividades e calendários de provas, já não passa orientações para que as associações mandam esses calendários de prova, não sei de alguns, não acredita ainda no decorrer desse primeiro 15 anos de mês de dezembro, não acaba aparecendo tudo para a atividade de associações, então acho que foi uma grande reivindicação de atletas e está falando e esse preconceito
seu calendário de provas, esse código de entre as provas que é mais iniciante que se pode ideia de federação, não se terá resposta aquilo que nos promete, é de descentralizar os campeonatos nacionais, que não tem feito alguns anos na Ilha de Santiago, de fora que alguns anos depois de nunca faz, mas no criou assim que descentraliza, já não dá certeza nas associações e que considera, mas tem condições técnicas e tantas condições, né, e logísticas de tomar essa responsabilidade, a realização de uma prova nessa ilha, para não poder organizar um campeonato na outra ilha, além de Ilha de Santiago. Marcos Mendes, entrevistado pelo Elvis Neves, estão a participar no seminário que termina esta quinta-feira. O presidente da Assembleia Geral, Arnaldo Barreto, e o membro do Conselho Técnico, Edilton Brito. O Campeonato Nacional de Xadrez Individual Absoluto, que decorre em Santo Antão, entra hoje na sexta ronda. Ontem, o destaque do dia foi para o duelo de campeões entre Mariano Ortega e Célia Rodrigues. Entretanto, a ronda anterior, disputada na terça-feira, nessa ronda já tinha havido mais um duelo interessante, conforme diz-nos Francisco Carapinha. A quarta ronda do 7º Campeonato Nacional Individual Absoluto foi iniciada através do gong acionado pelo seu Ministro do Desporto, Dr. Carlos Monteiro, que visitou a competição durante aquela ronda. Uma ronda sem surpresas, sendo destacar o empate por repetição de posições entre a campeã nacional feminina Célia Rodrigues e o finalista vencido da Taça de Cabo Verde 2023, David Mirula. Ontem jogou-se a quinta ronda, tendo-se assistido ao encontro entre os campeões nacionais, o absoluto Mariano Ortega e a feminina Célia Rodrigues, numa partida que Ortega cedo venceu. O campeonato vai a meio e Mariano Ortega destaca-se na classificação. Chegado ao meio da competição, Mariano Ortega e Diogo Alho comandam a classificação, ambos só com vitórias, ou seja, com 5 pontos. Na terceira posição, David Mirula com 4 pontos, seguido de Luís Barros com 3 pontos e de Célia Rodrigues com 2,5 pontos. A sexta posição é repartida por Gil Teixeira e Zé Carlos Vaz, ambos com 2 pontos. E no oitavo lugar está David Anos com 1,5 ponto. Na quadra da tabela, sem qualquer ponto, estão Brian de Silva e Kellen Santos. Como curiosidade, das 25 partidas já disputadas, 13 foram vitórias das peças pretas e 10 das brancas, com 2 empates. Francisco Carapinha, o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Xadrez. Hoje joga-se para a sexta ronda, é a partir das 7 da noite, com os duelos Diogo Alho, Gil Teixeira, José Carlos Vaz, David Anes, Célia Rodrigues, Brian Silva, Kelim Santos, Mariano Ortega e Luís Barros enfrenta David Mirula. O Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez termina no próximo domingo, 10 de dezembro. Delvânio Conceição e Wilson da Costa são os campeões militares nas disciplinas de natação e salto em altura. Ambos são atletas da 2ª Região Militar. Jornalista Moisés Éfora. Delvânio Conceição foi o vencedor da prova de natação, enquadrada nas atividades alusivas aos Jogos Militares que decorrem na Ilha do Sal. Foi uma prova de 1 quilómetro que decorreu na Baía de Santa Maria e que contou com 10 nadadoras. Era natural a satisfação de Delvânio Conceição, da 2ª Região. A prova foi bom, foi fácil por acaso, me dei a máximo que tinha para me dar e me senti, sabe, senti orgulho de mim mesmo. Me treinar e me esforçar para me dar a máximo. E o que é que você pretende de natação? Minha ideia é continuar. Luta tchau. Me desde 16 anos não competi. As vitórias ali não estão nelas. E para os pais, minha mãe e meu pai. Onde é que está? Está na Senegal. E me Senegal. Depois foram realizadas provas de salto em altura no estádio Marcelo Leitão. Foram 3 horas de muita disputa entre 10 atletas. A vitória coube a Wilson da Costa, da 2ª Região Militar, com um salto de 1,84 m. Na hora da consagração, Wilson da Costa não esqueceu de todos quantos o têm apoiado. Principalmente o senhor subtenente Júnior, dando-nos apoio e confiança na minha mãe. Sempre ele tive confiança na minha capaz de tudo. Por isso, muito ali te agradecer
e também te agradeço a toda a gente que dá apoio e também o esforço que está ali, se quer esforço nunca estava ali e também a dedicação que tem para comando segunda região militar e o esforço que está ali, me sempre me grato a eles e tudo que tem para fazer, obrigado por estarem conviver com eles. Show competitivo, né? Show atleta bom, né? Foi show competitivo, nunca esperava, mas tinha atleta assim. Por acaso, tudo tive uma prova, gostei de prova. Minha melhor salto, é a primeira vez que me está saltar, me está fazer salto em altura. Hoje me está ali ganhar e com o prazer em ganhar isso. E para continuar? Para continuar, muito obrigado a todos eles e Câmara Municipal de Sal também. Jogos militares que vão animando a Ilha do Sal. Dervânio Conceição e Wilson da Costa, os campeões militares aliás, no caso, Wilson da Costa, campeão militar em salto em altura, Dervânio Conceição em natação. Ora, precisamente em relação ao atletismo, pela primeira vez houve competição na disciplina de salto em altura. O Major Isaías Brito, que está ligado à organização dos Jogos Militares, confessa ter ficado surpreendido com o desempenho dos atletas. Principalmente na prova de salto em altura, que nos fica bastante surpreso com o desempenho de atletas, porque é a primeira vez que nos Jogos Militares não se realiza a prova de salto em altura. E atletas que tive seu tempo de preparação para salto em altura. Começa a preparação na meados de julho, a presente data, e para o que não se esperava, quer dizer, ou seja, nunca se esperava um bom desempenho de atletas naquela prova ali. Foi uma surpresa mesmo, esse desempenho. E mesmo a técnica em si, porque técnica, salto em altura é que a coisa que tu aprende de hoje para amanhã. É preciso um bom período de preparação que é para o poder executar essa técnica como deve ser. E naqueles atletas hoje, aquilo que não hoje foi algo mesmo surpreendente. Major Isaías Brito, surpreendido com a técnica dos atletas evidenciada ontem na disciplina de atletismo salto em altura. A partir dos Jogos Militares Nacionais, alguns atletas têm chegado a competições internacionais com bons desempenhos, nota Isaías Brito, que destaca, por exemplo, a recente participação de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de Atletismo Militar. Nesse momento não tem atletas nessa competição que já representa Cabo Verde a nível internacional. Na mês de outubro, 27 a 30, não participa no Campeonato Mundial Militar de Meia Maratona na Suíça, e 12 daqueles atletas que não levam... 1500, né? Sim, que vence 1500 e o segundo lugar também de 1500, esses 12 participam naquele evento na Suíça, aquele Meia Maratona, que é um campeonato realizado a nível do desporto militar internacional. Isso é um bom montre, então? Sim, é um bom montre, e é um dos objetivos desse jogo mesmo é seleciona potenciais candidatos para participar no próximo ano nos Jogos Militares Africanos que também decorrem na Abuja, na Nigéria, no mês de novembro. Major Isaías Brito, entrevistado pelo Moisés Évora ontem, no quarta à noite. Ontem à tarde houve esgrima e à noite futsal. Para hoje, esta manhã, há finais em atletismo 100 metros, a partir das 9. À tarde estão reservadas competições de basquetebol 3x3, é dia de final e disputa do terceiro lugar. À noite começam as provas de judo e boxe. Jogos militares nacionais começaram na passada segunda-feira e prolongam-se até a próxima terça. Futebol, hoje é dia de jogo no estádio da Várzea, joga-se para a quinta jornada, é duelo que abre essa ronda e logo com um clássico vão-se defrontar Académica e Travadoras, duelo entre terceiro e 10º classificados. A Académica, terceiro, tem 9 pontos, está a 3 da dupla da frente Boa Vista e Sporting. Já os campeões regionais Travadores ainda não ganharam, têm apenas 2 pontos em 4 jornadas e agora para esta quinta jornada certamente irão dar tudo para conseguir a primeira vitória
É o segundo clássico consecutivo em que jogam os travadores. Já na jornada anterior, recorde-se, tinham perdido 2-0 com o Boa Vista. A quinta ronda do Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul prossegue amanhã com Relâmpago Boa Vista. No sábado, Fiorentina Bairro, Fiorentina Bairro e Vitória Desportivo. No domingo, Sporting Unidos do Norte e a fechar a ronda São Filipe Celtic. E em São Vicente, a Académica do Mindelo venceu ontem o Castilho por 3-1, jogo em atraso da quarta jornada do torneio de abertura. Carr e Bruno Cabizou fizeram os golos da Académica. Para o Castilho marcou Dudu. É a primeira vitória da equipa comandada por Rui Leite em 5 jornadas do torneio de abertura. Com este triunfo, a Académica faz 5 pontos e deixa o último lugar. Com a realização deste jogo em atraso, está assim a classificação após 5 jornadas. Mindelense e Amarante 12 pontos, Salamanca 9, Derby tem 8, Batuque e Académica 5, Académica que ultrapassou o Castilho, que tem 3 pontos, Falcões do Norte é último com 2. O Palmeiras é novamente campeão do Brasil. O Verdão confirmou o título esta noite ao empatar em Belo Horizonte com o Cruzeiro a 1-1. O jovem Hendrick voltou a marcar e terminou como o melhor marcador da equipa no Brasileirão. A meio do campeonato, o Palmeiras chegou a estar a 14 pontos do primeiro lugar, o Botafogo, mas fez uma recuperação espetacular. O clube da cidade de São Paulo terminou o Brasileirão com 70 pontos, mais 2 que o segundo classificado, o Grêmio. Já o Botafogo acabou em 5º lugar. Era impensável há alguns meses. Ontem voltou a perder 3-1 na casa do Internacional. Mesmo que Palmeiras perdesse nesta última jornada, acabaria por ser campeão na mesma. É que tanto o Flamengo como o Fluminense foram derrotados. Flamengo perdeu 1-0 com São Paulo e Fluminense tropeçou em casa diante do Grêmio, que ganhou 3-2. Pela negativa destaca-se o histórico Santos, que desce de divisão. A eterna equipa de Pelé perdeu em casa com Fortaleza 2-1 e terminou em 17º lugar e vai jogar pela primeira vez na sua história na Série B. Além de Santos, descem Goiás, Curitiba e América Minas Gerais. Quem já reagiu a esta descida do Santos, aliás, há muitas reações. Uma delas chega do astro brasileiro, o Neymar, ele que mostrou que estava a acompanhar o jogo e no fim deixou uma mensagem: Santos, sempre Santos, vamos voltar a sorrir, escreveu, lamentando assim a descida da equipa para a Série B. A fechar mesmo, Carlos Queiroz deixa de ser selecionador de futebol do Qatar. A saída do treinador português foi oficializada ontem pela Federação de Futebol daquele país. Em nota publicada nas redes sociais, Carlos Queiroz, de 70 anos, tinha contrato válido por 4 anos, mas só esteve 10 meses à frente da seleção catarí. E passam agora 18 minutos das 8 da manhã, tudo dito em relação a esta primeira edição do Jornal do Desporto. Toda a informação desportiva atualizada nas plataformas RTC na internet e antena às 4 da tarde.